Olá, amados, que a graça e a paz estejam com todos vocês. É com grande alegria que eu venho aqui gravar mais um vídeo sobre o novo nascimento. Bom, recapitulando nossas gravações anteriores, nós vimos que em João 3,3 Jesus coloca como condição a nascer de novo, para vermos o reino de Deus. Então, ele diz lá em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é por esse motivo que nós vemos fazendo vários vídeos para nós podermos levar a muitas pessoas o que é o reino de Deus através do Espírito Santo que despertou esse interesse, essa vontade em nós. Nós vimos que a questão do novo nascimento ela começa lá atrás no Jardim do Éden, quando Deus coloca o homem e a mulher e dá uma ordem aos dois, da árvore, de todas as árvores podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque quando comeres certamente morrerás. Então o homem desobedece à ordem de Deus e neste momento ele experimenta a morte. Nós vimos dois tipos de morte, a morte física, nós vimos também a morte espiritual, e desta forma aí o homem ficou, como diz em Romanos 3,23, destituídos da glória de Deus por conta dessa desobediência. Ele ficou separado da glória de Deus. Vimos também que em Efésios 4:22 e 24, que é uma questão de natureza. A partir do momento que o homem comete a desobediência e o pecado, ele fica destituído da glória de Deus, e a natureza dele passa a ser uma natureza que desagrada a Deus. E em Efésios fala que nós devemos trocar então essa natureza perversa, pecaminosa, por uma natureza santa que provém de Deus. Nós vimos também em Ezequiel 36, 26 e 27 que Deus nos dá um novo coração, que Deus nos dá um novo espírito, que isso, o novo nascimento, provém de Deus. Deus sonhou isso para nós. E vimos também em João 1,13 que é da vontade de Deus, Vimos que o novo nascimento provém da vontade de Deus, não provém da vontade do homem. Em Tiago 1,18 diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade como primícias de suas criaturas. Por que primícias? Porque antes da desobediência o homem ele tinha essa característica, essa natureza proveniente de Deus, santa, pura e sem pecado. Mas como Deus nos faz nascer de novo? Você sabia que o plano de Deus passa pela cruz? Isso mesmo, exatamente. Foi justamente lá na cruz que Deus nos fez nascer de novo. Como diz lá em João 3,3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava se referindo justamente ao que ele ia praticar na cruz, a obra que ele ia praticar na cruz. Ou seja, foi lá que Deus fez morrer a minha e a sua natureza corrompida, Foi corrompida lá no Jardim do Éden, com a desobediência e o pecado, como diz lá em Gênesis 3,6. E me deu da sua própria natureza, uma natureza santa, igual diz em Ezequiel 36, 26, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Para que sim, assim dessa forma, eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque em Romanos 3,23 diz que destituídos estamos da glória de Deus. Então, desta forma, lá na cruz, Deus nos reconcilia com Deus, nos dando uma nova natureza. E como Deus fez isso lá na cruz? Bom, se essa é a sua pergunta, eu vou te responder agora. Isso foi realizado em um processo com 3 etapas. Lá na cruz, aconteceu um processo com 3 etapas. Quais são essas etapas? Eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo na cruz. Esse é o primeiro processo. Essa é a primeira etapa, na verdade, Eu e você morremos juntamente com Cristo. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa, eu e você ressuscitamos juntamente com Cristo. Mas como? Como, Patrícia? Eu não estava lá. E aí? Como é que aconteceu isso? Exatamente, olha, eu e você não estávamos lá, mas o meu e o seu pecado estavam lá sobre Jesus. E como eu fui crucificado, morri e ressuscitei. Como que isso aconteceu?
Então eu não estava lá, mas os meus pecados estavam lá. E os pecados que estavam lá seriam todos os pecados, os que eu já cometi, os que eu havia de cometer, os pecados que já haviam sido cometidos pelas pessoas que nasceram antes de Jesus e os pecados que haviam de ser cometidos por todos que nasceriam após Jesus. Todos esses pecados estavam sobre o corpo de Jesus. E foi esses pecados que culminou com a vida de Jesus. Para você ter uma ideia, 740 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele falou sobre essa obra lá na cruz, que ia acontecer e que Deus ia fazer comigo e com você lá na cruz. Veja bem, em Isaías 53:6 ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, esse ele é Jesus, a iniquidade de todos nós. A iniquidade de quem? Da comunidade X, da comunidade Y, a iniquidade da Patrícia, a iniquidade de sua? Não. A palavra diz que fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos. Então isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui todos que vieram antes de Jesus e todos que viriam após a Jesus. Veja, em Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, e aqui está se referindo a Jesus, justificará muitos. Esses muitos se refere a eu e a você também, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus levou toda a iniquidade, todo o pecado que tinha em mim, que tinha em você, esse pecado que nós herdamos, adquirimos, como vimos nos vídeos anteriores, nós herdamos, a partir da desobediência no Éden, nós herdamos essa natureza de pecado lá de Adão e Eva, e Jesus lá na cruz, ele nos atraiu àquela cruz, e lá em Jesus estavam os meus e os seus pecados. Glórias a Deus. Veja no versículo seguinte, em Isaías 53:12, na parte B diz assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Quem são os transgressores? Os transgressores é eu, é você, somos nós que temos essa natureza pecaminosa. Então foi assim que Deus nos fez nascer de novo. Deus incluiu o meu e o seu pecado lá na cruz de Jesus. E o meu e o seu pecado foi crucificado lá naquela cruz, para que dessa forma eu e você pudéssemos ter uma vida nova, pudéssemos ter uma natureza nova, uma natureza livre de pecado, uma natureza santa proveniente de Deus, como diz lá em Ezequiel, né? E foi assim, foi dessa forma. E se Deus assim nos permitir, nos próximos vídeos nós estaremos gravando aí sobre esses 3 processos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses 3 processos. Como que eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo? Como que eu e você fomos mortos juntamente com Cristo naquela cruz? E como que eu e você ressuscitamos juntamente com Cristo? E quais os benefícios que eu e você agora temos por causa dessa obra perfeita de Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado lá naquela cruz. Eu aguardo você. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos. Se você gostou, dá uma curtida aí. Se você puder compartilhar com muitas pessoas, quantas você puder, para falar dessa novidade do nascer em Cristo. Porque Jesus disse em João 3:3, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então faça muitas pessoas, muito mais pessoas conhecer o reino de Deus através desses vídeos, através desse estudo. Se você quer saber um pouquinho mais, lá no nosso canal do YouTube tem os primeiros vídeos, nós já estamos aí na 7ª gravação, né? Nós temos 6 vídeos anteriores falando sobre o nosso novo nascimento. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, é só jogar lá no Google, né? O rei está voltando, você precisa nascer de novo. Você vai encontrar o nosso canal no YouTube e lá está todos os vídeos. Eu aguardo você no próximo vídeo, se claro assim o Senhor nos permitir. Até lá.